Começando então o último exercício da lista, o exercício 25 da lista 10 de Matemática 1, né? Ele traz para a gente algumas informações, né? A companhia, ela tem custos fixos de 28 mil, custos variáveis de 0,4x mais 222, e aí também ele fala que o preço de venda de um produto, ele é 1.250 menos 0,6, tá? E aí ele traz algumas perguntinhas para a gente. Inicialmente ele quer então que a gente comece encontrando os pontos de equilíbrio. No caso, o ponto de equilíbrio é quando a gente iguala duas funções. No exercício aqui ele não trouxe o custo total nem a receita total, mas ele trouxe elas parcialmente, alguns elementos que compõem o custo total e a receita. No caso do custo, a gente tem o custo fixo mais o variável vezes a quantidade. Ele trouxe o custo fixo e ele trouxe o custo variável. Então, a gente consegue modelar já esses dois. E vai faltar, na verdade, para a gente multiplicar pela quantidade, tá bom? Então, a gente pega custo total igual a 28 mil mais 0,4x mais 222. E o custo variável, que é esse aqui, a gente vai multiplicar por x, beleza? E aí a gente acha o nosso custo total, que é 0,4x ao quadrado mais 222x mais 28 mil, beleza? Já a receita total é o que? Preço de venda vezes a quantidade. Ele trouxe para a gente o preço de venda aqui em cima, né? Então, nosso PV vai ser 1.250 menos 0,6x multiplicado por x. Então, nossa receita total vai ser menos 0,6x ao quadrado mais 1.250x, ok? E aí agora que a gente consegue achar os pontos de equilíbrio. Pontos de equilíbrio são os pontos... Na verdade, antes de achar o ponto de equilíbrio, a gente tem que achar a função de equilíbrio, tá? Que é quando a gente iguala as duas funções, que é o custo igual a receita, tá bom? Então, vamos primeiro pegar a função custo, a função receita, igualá-las, que a gente vai chegar, então, na função de equilíbrio de x ao quadrado menos 1.028x mais 28 mil, tá bom? Isso aqui vocês chegando e igualando. Vocês vão pegar a receita, jogar para o outro lado, fazer a inversão dos sinais e juntar tudo, tá bom? A partir disso aqui, então, a gente consegue agora achar os pontos, porque primeiro a gente tem que achar o x, depois de achar o y. Como é que a gente acha primeiro o x? Fazendo Bhaskara. Bhaskara, que é essa formulazinha aqui, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Para começar, temos que achar, então, o delta. O delta a gente consegue identificar aqui na função de equilíbrio qual que é o a, qual que é o b e qual que é o c. O a é 1. O B é menos 1.028 e o C é 28 mil, tá bom? Então, eu linkei eles aqui, ó, no cantinho. E agora a gente transpõe para a fórmula de Bhaskara, que é B ao quadrado, então, menos 1.028 ao quadrado, menos 4 vezes A, então, 4 vezes 1, vezes C, que é vezes, então, 28 mil. Fazendo as multiplicações, a gente vai ter que... o nosso B ao quadrado vai ficar 1.056.784, menos, então, essa multiplicação aqui vai dar 112 mil. Vocês fazendo, então, a subtração, a gente vai chegar que o nosso delta vale 944.784, ok? E aí, a gente consegue já colocar, então, na fórmula da Bhaskara. O x é menos b, então, como o nosso b já é negativo, vai ficar menos o valor, tá? Mais ou menos a raiz do delta que a gente acabou de achar, dividido por 2 vezes 1, que é o a, tá bom? E aí, a gente consegue, então, uma a gente vai somar o resultado da raiz de delta e outra a gente vai subtrair. Se a gente somar, e aí só para complementar, a raiz de 944.784 vai ser 972, tá bom? Então, vai ficar 1.028 mais 972 dividido por 2. Isso aqui vai dar, então, nosso primeiro valor de x, 999,5. Já se a gente subtrair e dividir por 2, vai dar 28,5, tá bom? Esse é o nosso segundo ponto. Então, a gente tem o valor x1 e x2. Os dois pontos são válidos por serem positivos. Perdão, não estava enquadrado, né? Os dois pontos são válidos por serem positivos. E aí, agora, a gente pode aplicar os dois valores em uma das fórmulas do custo total da receita total para achar o ponto de y, tá bom? Então, eu apliquei nos dois casos na função receita, tá bom? Então, quando tivermos x valendo 1.000, a gente vai ter nosso y de 650. Quando o nosso x for 28, vamos ter nosso y de 34.529,6, tá bom? Então, esse é o gabarito do exercício A. Já no exercício B, ele pede para a gente encontrar a receita máxima. Como a gente já tem a nossa função receita total, e ela é uma função de segundo grau, a gente pode considerar que isso aqui no gráfico é um vértice, certo?
E como o A é negativo, o nosso vértice ele vai ser para baixo, ele vai ser um vértice triste, né? No caso, ele vai ser isso aqui, ó. E aí ele pede a receita máxima. Isso aqui é a quantidade máxima e o Y vai ser a receita máxima. E aí qual que é a fórmula do Y do vértice? Essa aqui, ó, menos delta sobre 4A, beleza? E aí a mesma coisa, a gente vai agora, com base na função receita total, achar o delta dessa função para poder aplicar na fórmula do Y, tá bom? Então, se a gente fizer nosso A, nosso B e o nosso C que não tem, vai ser zero, tá bom? E aí a gente fazendo a multiplicação aqui, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, a gente chega que o nosso delta, porque tudo isso aqui vai dar zero, e só o nosso B que vai ser ao quadrado, né? 1.250 ao quadrado dá 1.562.500 reais. 500, né? Não é real nem unidade, perdão. E aí, então, com esse delta, a gente aplica aqui na fórmula, que é menos delta sobre 4 vezes A. O A é negativo, então menos com menos vai dar mais. Tá? E aí, fazendo a divisão, a gente chega que nosso Y, ou seja, nossa receita máxima, ela vai ser de 651.041,67, tá bom? E aí, ou se não, outra forma de resolver isso é dessa maneira. Como ele pede receita máxima, que é a parte do Y, se a gente tivesse achado nossa quantidade máxima, que seria o X, que aí tem a fórmula do X do vértice, e com o resultado do X a gente aplicasse dentro da função receita, a gente também chegaria no mesmo resultado. Ó. A diferença é que com Y a gente chega direto na receita. Se a gente fizesse o X, que é a quantidade, a gente pega a quantidade, joga na fórmula e aí acha a receita. Tá? Então tem essas duas formas, uma mais direta e a outra primeiro acha o X. Agora, na nossa pergunta da letra C, ele pede para a gente escrever a função de lucro a partir das funções de custo e receita e encontrar o lucro máximo. Como é que a gente resolve a letra C? A gente achou anteriormente o valor do custo total e da receita, certo? Como ele está pedindo a função do lucro, a função do lucro a gente acha como? É a receita menos o custo, tá bom? Vocês têm que lembrar dessa formulazinha. E a partir disso, a gente aplicando, então, a função receita menos a função custo. Então, a função custo vai ter que ser negativada, tá bom? Por conta da nossa fórmula. A gente tem que chegar no resultado que a função de lucro nosso vai ser menos x ao quadrado mais 1.028x menos 28.000, tá bom? E aí, aqui a gente tem duas formas. Ele está pedindo para a gente achar o lucro máximo. O lucro máximo seria, tecnicamente, o y do vértice. Mas o que vai acontecer? No B, ele vai pedir o preço que vai maximizar. O preço vai estar com base na demanda. Mas a gente vai ter que usar a quantidade do lucro. Então, vamos primeiro fazer aqui a parte C, achando a quantidade que vai maximizar o lucro, e depois a gente aplica a quantidade dentro da função lucro, tá bom? Porque se vocês fizerem já direto o lucro máximo, que seria o y do vértice, vocês vão chegar no resultado que eu vou ter aqui, tá bom? Mas eu vou fazer primeiro pelo x para depois achar o y através da fórmula, tá? Em vez de fazer o y do vértice. Então, fazendo então essa parte aqui pelo x do vértice, a gente vai primeiro identificar qual que é o ponto A, B e C. Então, o A vai ser menos 1, o B vai ser 1.028 e o nosso C menos 28.000, tá? Aplicando aqui dentro da fórmula do x do vértice, a gente vai descobrir que nossa quantidade que vai maximizar o lucro vai ser 514, tá bom? Unidades. Então, eu vou pegar o valor de x aplicado dentro da função de lucro total, e aí eu consigo obter, então, quando o meu lucro total for 514 unidades, eu vou ter um lucro de uma receita máxima, né, um lucro máximo de 236,196, ok? E aí, começando então a letra D, ele vai perguntar qual é o preço que vai maximizar o lucro. Como eu falei agora há pouco, o preço ele vai estar associado aqui à demanda, e a gente tem o nosso preço de venda. No caso aqui, ele pede para a gente supor que o preço de venda vai ser 1.250 menos 0,6x, já que ele quer o preço que vai maximizar o lucro, então a gente vai pegar a função de preço e aplicar a quantidade aqui dentro, tá? Então, se eu aplicar meu preço tendo 514 unidades, eu vou ter, então, um preço de venda de R$ 941,6, tá bom? E esses são, então, os gabaritos para o exercício 25. Qualquer dúvida, o e-mail nosso está aí linkado no YouTube, e a gente tem também o grupo do WhatsApp, tá bom? Para os alunos aí, quem tiver qualquer problema, qualquer coisa, dá uma chamada lá. Valeu!